Nos nossos métodos cliente, nós vamos fazer o seguinte. O método consulta é o mesmo padrão que nós fizemos aqui, ó. Tá, então nós vamos precisar criar um retorno aqui. Né, que vai ser desse tipo, olha. NFE cabeçalho VO. E aí nós vamos chamar o NFE cabeçalho. O método NFE cabeçalho passando o filtro e a página, tá? Vamos ver se até aí tá tudo certo. Muito bem, tudo certo, né? Já no método de inserção, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos tentar seguir essa mesma lógica aqui de 3 camadas e ir adaptando para a nossa realidade, tá? A realidade de 2 camadas. Ele começa retornando um false, não tem stream resposta. Aqui eu já vou chamar o método de alteração, de inserção no caso, né? Eu não vou ter esse try finally aqui. Vou precisar de um retorno aqui também, tá? Da mesma forma. Aqui, ó, vou usar esse retorno aí. E vou chamar bem aqui o accept NFE, tá? Passando o objeto, né? Que no caso aqui é o NFE cabeçalho, tá certo? Então, accept NFE. Aí, ó. Passando esse cara aqui como parâmetro. Ele vai inserir e vai retornar para mim uma lista de objetos apenas com esse objeto que ele acabou de inserir, tá? Daí eu vou fazer o seguinte, olha. Se o retorno, se deu tudo certo, né? Se o retorno está na memória, então eu retorno true e populo a grid, tá? Populo a grid com o retorno. E o popula grid vai funcionar porque nós já implementamos isso daí, né? Esse restante aí não precisa. Não preciso liberar esse stream aí, porque ele não foi utilizado nesse momento. Vamos ver se está tudo ok. Retorna false. Chama o método de inserção passando o objeto. Ele retorna com uma lista de objetos. Daí eu verifico se deu tudo certo aqui, está na memória. Se deu tudo certo, eu retorno true e populo a grid com a lista de objetos que o método accept retornou para mim. Legal, é isso mesmo, tá certo? Vamos então para o método altera. Método altera, nós vamos fazer o seguinte. Mesmo esquema, copiar esse código para cá e tentar seguir a mesma lógica, só que para a nossa realidade aqui de 2 camadas, né? Não preciso de nada disso, de JSON. Esse datastream aí, eu também não preciso dele. Na verdade, eu vou pegar esse result aqui, ó. Esse retorno, né? Se bem que aqui o retorno eu retornava, o accept retorna para mim uma lista de objetos.
Já o update, ele não retorna para mim uma lista de objetos, né? Ele está retornando para mim aqui um true ou false. Tá certo? Então, vou fazer assim, ó. Result, o result aqui é um booleano, né? Vai ser igual a update update NF é cabeçalho, o objeto novo e o objeto velho. Aqui, ó. Esses dois carinhas aqui que eu já recebi como parâmetro, tá? Objeto novo, objeto velho. Armazena esse resultado aí em result, que vai ser true ou false. E pronto, não preciso de mais nada, tá? Não tem esse find ali, não tem nada disso não. Só isso mesmo, tá certo? Nosso altera é o mais simples, né? E como é que fica o nosso método exclui? Vamos tentar usar a mesma lógica aqui, como nós estamos fazendo. Bom, o result aqui vai ser o cancel. NF é cabeçalho, daí eu tenho que passar todos os parâmetros, né? E os parâmetros, eles já estão aqui, ó. ID. Vou copiar esses caras aqui de cima. Vou só tirar pronto, certo? Tiro esse T converso aí. E aí, olha, chamo o cancel NFE cabeçalho, passando aí o ID, o excluir quem, o ID produto e a quantidade, tá? Vamos aqui a um Alt PS, checar a sintaxe, ver se está tudo certo. Perfeito. Tem mais uma coisa que nós precisamos fazer aqui, que é o seguinte, ó. Lá no controller, eu tenho um método chamado VO. Tá? Quando é que esse método ele é usado? Aqui na tela, tem um método aqui chamado grid para edits, onde nesse momento, olha, eu chamo o método VO aqui, tá certo? Informando quem é o objeto e passando aí o registro que está selecionado, tá? Só que esse método VO, o que acontece aqui com ele? Olha, ele vai tentar utilizar aqui alguns recursos do JSON e vai chamar o método get aqui de dentro dele, e esse método get ele vai direto no servidor de aplicações, tá? Então nós precisamos também alterar esse método VO, verificar se a aplicação está em 2 ou em 3 camadas. Se ela tiver em 3 camadas, faz exatamente o que está sendo feito aqui, tá? Se ela tiver em 2 camadas, aí nós vamos fazer algo diferente. Então vamos fazer logo o seguinte aqui, ó. Identar isso aqui. Se seção ponto camadas for igual a 3, então ele faz dessa forma aí, né? Da forma como ele já está destinado a funcionar em 3 camadas. Se não, se for em 2 camadas, aí como é que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos ter aqui um try. Esse try, ele vai ter um file. Vamos colocar aqui um except nele. Aí nós podemos criar aqui um outro try, e esse sim com o finally, tá? Bom, se ocorrer alguma exceção, nós podemos informar, né, que ocorreu uma exceção e jogar aí a mensagem de erro, tá certo?
já existe uma padrão, né? A gente pode fazer assim, ó. Tá, ocorreu um erro durante a consulta, né? Informe aí a mensagem ao administrador do sistema, tá certo? E aqui no finally, ou no try finally, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Result vai ser igual, vamos chamar diretamente o t2torm, ponto. Aí ele vai reclamar, então vamos inserir o t2torm aqui, ó. tt2torm, ponto, consultar um objeto. Tá certo? Nós temos esse método aí no t2torm, consultar um objeto. E aí nós vamos passar um parâmetro aí para esse consultar um objeto. O objeto é o que ele recebeu aqui, né? Olha. Certo? E o parâmetro que nós vamos passar é o filtro. Tá? E qual é o filtro? Esse aqui, olha. ID igual ao ID que foi passado ali em cima. Vírgula. Ele precisa de mais alguma coisa, precisa saber se é uma consulta completa. E aí nós vamos colocar que é uma consulta completa. Legal? Essa mesma coisa, né, eu vou fazer aqui nessa outra implementação do método VO, que agora ele recebe o campo e o valor. Então agora ficou mais fácil, né? E dentro aqui, verifico se está em 3 camadas. Se não, eu chamo consultar um objeto, só que dessa vez o filtro é feito dessa forma aqui, olha. pcamp igual a pvalor. Legal? E finalmente essa outra implementação onde eu tenho apenas o filtro. Testo se ele está em 3 camadas. Se não estiver, eu chamo o consultar um objeto passando aí o pfiltro. Pronto, isso que nós precisamos fazer aí no controller para finalizar essa nossa implementação, tá? Vamos executar a aplicação. Até agora tudo certo. Legal? Até agora tudo certo aí, mas ela está funcionando ainda em 3 camadas, né? Nós precisamos ainda realizar algumas alterações ali nos controles de infra, para que aí sim nós possamos rodar a aplicação em 2 camadas.